Por mim tá tranquilo, Thaís. Eu consegui assistir os vídeos todos. Tranquilo, Thaís. Então, beleza? Vamos lá, então. Chegar à última parte hoje, que eu dei uma recortada, senão a gente ficar a vida inteira. Porque eu já começo a falar sem compartilhar a tela, né? Parabéns. Agora vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Tô sim, Thaís, até agora. Beleza. Então vamos lá, gente. Dando continuidade aos nossos estudos da LDB, a gente chega agora ao título 5, que fala dos níveis e modalidades da educação. Então, vocês viram que pela nossa lei de diretrizes e bases, a nossa educação ela é dividida em 2 níveis. A gente tem a educação básica e a educação superior. A educação básica tem várias etapas e tipos de curso, tem várias etapas, e a educação superior tem vários tipos de curso que podem ser oferecidos dentro dela. Dentro da educação básica, a gente tem a educação infantil, que a gente já falou em aulas anteriores, que se subdivide em creche, gente, deu branco agora. Creche e pré-escola. O ensino fundamental, que se subdivide em ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, e depois a gente tem a última etapa, que é o ensino médio. Já quando a gente fala sobre educação superior ou ensino superior, a gente tem uma série de divisões também. Muitas vezes a gente só acha que a gente pensa, associa ensino superior, educação superior a curso de graduação, e não necessariamente assim. A educação superior, por lei, ela é composta pela pós-graduação, pelos cursos pela graduação, pela pós-graduação, pelos cursos de extensão e cursos sequenciais, que mais para frente eu vou aprofundar com vocês nisso. Entenderam essa subdivisão? É tranquilo? Tranquilo. Gente, isso aqui, ó, não cai em concurso, despenca. Educação básica. Não cai muito, tanto dela quanto do superior. Então, quando a gente vê as disposições gerais da educação básica, a gente vê que a LDB coloca o intuito de quais são os objetivos da educação básica brasileira. Os objetivos seriam formar para o exercício da cidadania, lembra que a gente está no contexto de mudança de quadro político, isso impactou muito na escrita do texto da LDB, e progredir no trabalho em estudos superiores. Por que progredir no trabalho? Todo o texto da nossa LDB, ele fala sobre inserção no mercado de trabalho, preparar para o mundo do trabalho, que essa, afinal de contas, é uma das funções da escola. E os estudos superiores é porque a última etapa da educação básica, que é o ensino médio, é o que te habilita para poder cursar o ensino superior. Muito importante que vocês saibam também que a maioria das vezes a gente vê escolas organizadas em séries anuais, não é isso? Mas a LDB, ela nos dá dá às instituições de ensino uma certa liberdade. Ela não precisa se organizar em séries. Ela pode se organizar em períodos semestrais, em ciclos, em alternâncias. Existem outras possibilidades além da organização do ensino em série. Por exemplo, escolas, quando a gente trabalha com educação do campo, vê a realidade de escola, família agrícola, eles se organizam em regime de alternância, não se organizam por séries. É mais comum a gente ver a organização em séries anuais, mas não é a única forma de organização, tá? E outra coisa também que muita gente não sabe, a escola, ela tem o poder de reclassificar seus alunos. O que é isso? Às vezes chega um aluno na escola, ou um aluno superdotado, ou se percebe que o aluno ele não tem um nível de desenvolvimento adequado para a série, então a escola ela pode realizar uma avaliação com o aluno e reclassificá-lo, tanto para progredir, quanto para fazer com que ele retorne às séries anteriores. Eu não tive experiência de observar isso acontecendo, mas existe esse respaldo em lei. Tranquilo, gente? Perguntas? Por enquanto não, Thaís. Então tá.
Calendário escolar, gente, isso aqui não cai, despenca. Nossa, eu lembro do meu professor de estrutura falando isso. A nossa LDB, ela prevê que tanto na educação básica quanto na educação superior, existe um mínimo de dias letivos. São 200 dias letivos. Vocês podem pegar o calendário da graduação previsto para esse ano. Vocês vão contar que vão ter 200 dias letivos, sendo que o período de prova final não entra nos 200 dias letivos. Se vocês pegarem o calendário desse primeiro semestre agora, vocês vão observar que até o dia, 9 de setembro, se pegar lá 9 de setembro, encerra o semestre letivo. E depois da semana do dia 10 de setembro encerra, e depois da semana de 13 a 17 são provas finais. Você tem que prever no calendário letivo o período de prova final, mas esse período não pode contar os 200 dias letivos. Então, a lei é bem específica, são 200 dias letivos de efetivo trabalho, ou seja, 200 dias letivos você trabalhando matéria. Prova final não entra nos 200 dias letivos. Nunca se esqueça de eu falando isso com vocês, gente. Isso cobra demais. Pouco tempo eu peguei numa briga por conta desses 200 dias letivos, que tinha um lugar que estava fazendo calendário, colocando prova final dentro dos 200 dias letivos e estava indo contra a legislação. E a carga horária mínima anual, de modo geral, para a educação básica, ensino fundamental mais que isso é cobrado, são as 800 horas. Isso valia para o ensino médio, mas agora a gente está no processo de reforma do ensino médio e isso vai mudar um pouquinho. Então, 200 dias letivos de efetivo trabalho e 800 horas. Todavia, entretanto, no entanto, quando ocorrem algumas peculiaridades locais, climáticas ou econômicas, às vezes, por exemplo, uma região que produz muito café, isso eu já vi. Então, no período da colheita de café, eles tiram as aulas do período da colheita de café. As férias não precisam ser necessariamente dos meses de janeiro e julho. Se você quiser colocar 3 períodos de férias, 4 períodos de férias, você pode colocar, desde que você cumpra o mínimo previsto em lei, que são os 200 dias letivos de efetivo trabalho. Nunca se pode descumprir essa regra dos 200 dias, tá? Dúvida, pergunta? Por enquanto não, Thaís. Gente, é 200 dias. Essa aqui que é a pegadinha, ó. Efetivo trabalho. Não são 200 dias letivos somente, 200 dias letivos de efetivo trabalho. Outra coisa que a LDB nos traz também é a questão da classificação. O que é a classificação? Você progredir na escala escolar. Então, por lei, exceto a primeira série do ensino fundamental, a primeira série do ensino fundamental e educação infantil também não se faz esse esquema de classificação, tá? Depois do primeiro ano do ensino fundamental se faz. Promoção é quando você está cursando, se você é aluno daquela escola e você vai para uma outra série, para um outro ano. Você passa de ano dentro da mesma escola, vamos dizer assim. Transferência é quando você vem de uma instituição para outra e você cursou a etapa anterior numa outra instituição e essa instituição coloca que você está apto para ir para outra escola, para próximas etapas, e independente de escolarização anterior. Esse é o caso que eu falei com vocês anteriormente, que está previsto em lei a possibilidade da escola fazer uma avaliação que define o grau de desenvolvimento e experiência do aluno, de modo que possibilite muitas vezes com que ele avance, mesmo sem ter cursado aquelas séries que estariam previstas no currículo. Mas se ele comprova a capacidade, ele consegue fazer esse esquema de pular as séries. Então, a classificação, que eu quero chama por promoção, transferência e independente de escolarização anterior. Isso está previsto em lei. Tranquilo? Tranquilo, Thaís. Outra coisa também que a gente vê é progressão parcial. Você sabe o que é progressão parcial, gente? Alguém conhece? Já ouviu falar em progressão parcial? Vocês nunca ouvi falar, não. Vocês já ouviram falar de dependência na vida de vocês? Sim. Na dependência, sim. Então, dependência, o nome bonito que a LDB dá para a dependência é a progressão parcial. Isso pode estar... Existem estabelecimentos de ensino, sistemas de ensino que prevêem progressão parcial, que é quando você vai, mas você fica devendo matéria. Você continua, mas você segue.
Isso depende muito da instituição. Por exemplo, o IF-SUDESTE-MG não tem progressão parcial no ensino médio. Se você reprova numa série, você reprova em tudo. Já o IF-Fluminense, que eu trabalhava anteriormente, tem progressão parcial no ensino médio. Não lembro quanto é o máximo de matérias que o aluno ele pode ficar retido. Mas ele pode ficar com dependência. Então, isso depende da instituição e do sistema de ensino que ela integra, como que ela acompanha as suas regras. Então, progressão parcial é dependência, tá? E organização de turmas também. A gente acostuma muito, você tem aquela turma, e aquela turma faz todas as matérias, mas a LDB prevê a possibilidade de se organizar classes ou turmas com alunos de séries diferentes, idades diferentes, para ensino, por exemplo, de inglês, de artes ou de outros componentes curriculares. Essa experiência eu tive a oportunidade de ver lá no campus que eu trabalhava, no campus Itaperuna. O inglês lá funciona, você ingressa no IFE, os alunos fazem uma prova, por essa prova é feito um nivelamento, separam os alunos por nível de domínio do inglês. Então, as turmas de inglês, você não faz o inglês com sua turma regular. Você tem uma turma específica de inglês que mescla alunos de diferentes cursos, de diferentes séries, elas são organizadas de acordo com o nível de proficiência do aluno. Foi um caso que eu já vi. Vocês já tiveram experiência de ver organização de turmas diferentes? Eu não, Thaís. Não lembro disso não, Thaís. Eu já vi, mas não era em escola, tipo, era no curso. Com qual curso que era? Era um curso pré-vestibular. Tipo, pré-vestibular e pré-militar, na real. Tem lugar que você por lei, você pode fazer isso, tá? Verificação do rendimento. A LDB, isso aqui, gente, é aquela coisa que você decora para você fazer prova. Prevê que a avaliação do aluno, ela deve ser contínua, cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. E ladainha é essa. Avaliação contínua prevê que nós, professores, temos que avaliar o nosso aluno de forma contínua ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. Se eu ministro, por exemplo, a disciplina de biologia, eu tenho que tentar ir avaliando o meu aluno continuamente ao longo daquele ano letivo. Cumulativa, que é o sistema de avaliação que a gente faz. Dá uma atividade que vale 2 pontos, depois da outra atividade que vale 5 pontos. Então, a pontuação dessas atividades vão somando, então você vai acumulando ao longo das etapas para você ter o rendimento mínimo para poder aprovar. E a LDB fala prevalecência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, quando você avalia o aluno, você não deve considerar apenas a nota. A nota seria o resultado quantitativo do desempenho do aluno. Ela nos convida a pensar que muitas vezes nem sempre aquela nota que o aluno está tendo demonstra o que realmente o aluno conseguiu aprender ou não. Então, para a gente olhar também a qualidade, por exemplo, se ele tinha dificuldade de resolver um certo tipo de exercício, às vezes ele não tem nota, mas você observa que ele, por ele, conseguiu evoluir muito. Isso é um aspecto qualitativo. Então, o LDB prevê uma avaliação contínua, ou seja, ao longo de todo o processo, cumulativa, que são várias atividades que vão somando nota, que você, professor, deve observar mais a qualidade, ou seja, o desenvolvimento individual do aluno do que o somatório das notas. Ela fala de possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar. Alguns anos atrás eu trabalhei numa escola, não sei se tem isso ainda, gente. Em Minas Gerais tinha um programa que chamava PAV, Programa Acelerar para Vencer, e era um esquema de que o aluno fazia um ano letivo em 6 meses e eram com alunos que estavam com distorção de idade séria. Então, o ritmo deles era mais acelerado para que eles pudessem diminuir essa questão da distorção. Avanço nas séries mediante a verificação do aprendizado, já falei isso com vocês, e a LDB prevê que as instituições de ensino elas têm obrigatoriedade de realizar os estudos de recuperação. No caso da educação básica, é recuperação paralela. O que é recuperação paralela? É uma coisa que a gente vê, por exemplo, aqui nos integrados. O nosso curso integrado aqui em Muriaé é dividido em 3 trimestres, e no final de cada trimestre, cada trimestre há 10 pontos, esqueci de falar isso. Então, quanto o aluno ele não obtém
a nota mínima de 6 no trimestre, ele vai fazendo a prova de recuperação. Então, ele vai fazer essa recuperação paralela no final de cada bimestre. E mesmo assim, se no final desses 3 trimestres ele não obteve a nota, ele vai fazer a recuperação final. Então, essa recuperação paralela é aquela que é dada no final de cada bimestre, de cada trimestre, depende de como a instituição se organiza, tá? Isso é previsto na lei, obrigatório de ser feito na educação básica. Tá? Tranquilo? Perguntas? Por enquanto não, Thaís. Frequência, gente. Por lei, isso vale para quase tudo, menos para a educação infantil. A frequência mínima obrigatória é de 75%. Por isso que a gente fala para vocês, olhem as faltas. Quando você tem menos de 75% de frequência, pode ter nota que você é reprovado por falta, porque por lei você tem que ter no mínimo 75% de frequência, tá? No caso de menores de idade, a frequência ela deve ser informada aos pais e aos responsáveis. E quando o aluno ele tem mais de 30% das faltas permitidas, por exemplo, o professor deu 100 aulas. Dessas 100 aulas, o aluno teria que estar presente em no mínimo 75. Ele poderia ter 25 faltas. Se dessas 100 aulas ele tem 30 faltas, você tem 30% das faltas, ou seja, do que é permitido, a instituição escolar ela tem que, por lei, notificar o conselho tutelar, escreve um ofício, manda para o conselho tutelar, e o conselho tutelar vai atrás dos pais para saber o que está acontecendo. Então, a escola ela tem que notificar, no caso de alunos menores de idade, que estão com um número muito elevado de faltas, ou seja, mais de 30% do que é permitido por lei, você notifica o conselho tutelar para que ele entre em contato com os pais para tomar as providências legais. Tá? Sabiam disso? Isso sim, Thaís. Isso eu já vi. Eu sabia. Na minha escola tinha demais esse negócio das faltas. E, além disso, a frequência para pagamento de Bolsa Família, o pessoal da secretaria manda. Tem o cadastro dos alunos que são beneficiários e tem que mandar todo mês para a Secretaria de Assistência Social para poder liberar o pagamento. Então, a frequência é uma coisa muito bem controlada. Vamos lá, então, gente. Passando da frequência, nós vamos aos currículos. Os currículos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio no Brasil, ele é composto de 2 etapas, uma base comum e uma base diversificada. A Base Nacional Comum, que vocês com certeza já devem ter ouvido essa bendita sigla, BNCC, já ouviram BNCC? Já sim, Thaís. Já. A BNCC, ela é composta por toda vez que a gente vai mais para frente, nós vamos fazer disciplina de currículo e nós vamos adentrar mais nisso. A Base Nacional Curricular Comum, ela é feita com base das DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais. Para cada etapa do ensino tem diretrizes curriculares, para cursos tem, por exemplo, para a licenciatura tem uma diretriz curricular nacional que a gente tem que seguir essa diretriz para poder construir, por exemplo, a matriz do curso de vocês. Então, a Base Nacional Curricular, ela é composta por uma base comum, que está prevista nas diretrizes curriculares nacionais, mais uma parte diversificada. Essa parte diversificada, cada sistema de ensino e estabelecimento escolar tem uma certa liberdade para propor. Uma nova matéria ela só pode virar base nacional comum se ela for aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e for homologada pelo Ministro da Educação. Então, por lei, a gente tem a obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa, matemática, aí a gente vê a questão da física, química, biologia, nesse tópico aí, ó, conhecimentos do mundo físico e natural, realidade política, social política, especialmente do Brasil, que englobaria história, geografia, filosofia, sociologia. Então, basicamente, o currículo é esse. Aí, nós temos 3 pontos que eu chamo a atenção de vocês. O ensino de artes, de educação física e de língua estrangeira. O ensino de língua estrangeira, por um tempo, as instituições elas poderiam optar. Hoje é obrigatório ensino de inglês a partir do 6º ano do ensino fundamental. Então, a língua estrangeira no Brasil é inglês. A disciplina de artes, ela se tornou obrigatória
na educação básica, ou seja, desde a creche até o ensino médio, obrigatória a oferta de artes, da disciplina de artes, nas suas mais diversas formas: dança, música, teatro, artes visuais e a educação física, assim como artes, ela é obrigatória na educação básica, ou seja, desde a creche é obrigatório o ensino de educação física e algumas pessoas são dispensadas da prática de educação física. Quem são elas? O aluno que tiver mais de 30 anos, o aluno que comprove que trabalhe mais igual ou uma carga horária igual ou superior a 6 horas. Quem está em serviço militar não precisa de fazer educação física. Os portadores de afecções, existe, na hora que vocês pegam o texto original da LDB, tem vários decretos que são linkados. Esse aqui dos portadores de afecções tem um decreto que é da década de 60, se minha cabeça não está ruim, que fala quais são as afecções que o atestado médico libera da educação física. E o aluno que tem filho, que tem a prole, coloca até assim, está dispensado também da educação física, tá? Aí, quando a gente vai ver no LDB, a gente vê que existe uma série de outras coisas que foram sendo colocadas. Se vocês pegaram o texto da LDB, deram uma corrida de olho, tem várias coisas que foram riscadas, que foi riscada, que saiu no texto original e sofreu modificação. Então, muita coisa vai sendo agregada. O ensino de história do Brasil. A LDB coloca, enfatiza a necessidade de se trabalhar as 3 matrizes que compõem o nosso povo, africana, indígena e europeia. Existe na LDB a obrigatoriedade da escola exibir por no mínimo 2 horas mensais filmes de produção nacional. Isso é um componente curricular complementar, que é uma coisa que eu tenho N críticas, que eles colocam a coisa para se fazer, mas não, a escola tem título, porque tem questão de direito autoral para poder exibir. A gente pode baixar um filme no YouTube para poder passar numa escola, em uma exibição pública. Não existe isso. Então, como que a escola vai fazer isso? Direitos humanos entra como tema transversal. O que é tema transversal? É um tema que ele não tem uma disciplina específica para ele acontecer. Ele dialoga com diferentes áreas, ele perpassa por várias disciplinas. Então, várias disciplinas têm que trabalhar com a questão dos direitos humanos, combate à violência contra criança, mulher e adolescente, educação alimentar e nutricional e no ensino fundamental. Tanto o público como o privado é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Muita coisa, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, Thaís. Então, vamos passar pelas etapas agora. Educação infantil. Na educação infantil não tem objetivo de promover o aluno, ele passando de uma série para outra, isso não existe. Carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos, assim como os demais. A educação infantil ela pode ser oferecida de forma parcial ou integral. A parcial é um turno mínimo de 4 horas e a integral são 7, a jornada integral é considerada mais de 7 horas. A frequência mínima na educação infantil, se nas outras é de 75%, a única que foge à regra da educação infantil que é 60%. E quando você sai do pré-escolar, vamos dizer assim, a documentação que a escola te coloca que atesta o processo de desenvolvimento de aprendizagem. Não tem histórico como nas demais séries. Vocês podem ver que vocês provavelmente devem ter cursado pré-escolar, mas o histórico de vocês, se vocês pegarem, está lá do primeiro ano, do ensino fundamental em diante. A educação infantil não aparece, porque a documentação atesta o desenvolvimento na questão de promoção. Já tinham reparado isso, que o histórico de vocês não conta a creche? Eu Sim, nunca já tinha tinha reparado, reparado. não. Eu nunca tinha visto aí, não. Depois vocês reparam. Ensino fundamental. No Brasil, hoje, o ensino fundamental tem duração de 9 anos, começa com 6 anos de idade, sendo obrigatoriamente gratuito na escola pública. As escolas podem organizar em séries ou em ciclos, tem direito de adotar também a dependência. Ele tem que ser ministrado obrigatoriamente em língua portuguesa, sendo garantido esse direito em comunidades indígenas, que têm o direito de ter o ensino fundamental ministrado na língua falada naquela comunidade,
E as pessoas os surdos também, eles têm o direito de ter o ensino, qualquer um, né? Deles ministrar na sua língua materna, porque a língua materna dos surdos é a Libras, não é o português. O português é a segunda língua. Então, nesses casos, tem o direito de oferta em um idioma que não seja português, tá? O ensino fundamental, preferencialmente presencial, só está previsto o uso da EAD em casos, como a gente está vendo agora, ou para complementação de aprendizagem. A escola tem que trabalhar o Estatuto da Criança e Adolescente também, símbolos nacionais, jornada mínima de 4 horas semanais, ele deve prever progressivamente ministrar o ensino em tempo integral. Existe projeto de de questão de se institucionalizar e crescer a rede das escolas de tempo integral. Então, a LDB já está prevendo isso, tá? No ensino fundamental, a gente tem o ensino religioso, ele é obrigatório a oferta dele para a escola, mas o aluno ele não é obrigado a fazer a disciplina de ensino religioso. A matrícula no ensino religioso é facultativa. Você pode fazer, você não pode fazer, você não é obrigado a cursar a disciplina de ensino religioso. A escola ela é obrigada a ofertar dentro do horário das aulas lá, mas o aluno não é obrigado a fazer, tá? Os sistemas de ensino que pertencem àquela escola que vai propor as formas de como esse ensino religioso deve ser ofertado. E a LDB sugere que se ouça as entidades civis e as diferentes religiões para que se defina esse currículo do ensino religioso, que é, infelizmente, uma coisa que a gente não vê, que a gente vê professar uma religião específica, geralmente, dentro do ensino religioso. Vocês sabiam dessa do ensino religioso? Sabia, Thaís, sabia. Onde eu estudava, terminei o ensino médio, era assim, você podia ficar na sala ou não. O professor liberava. Na minha escola não era assim, não. Você tinha que ficar na sala mesmo. Você era obrigado a ficar na sala. Você não podia sair na hora de ensino religioso. Não são obrigados por lei. Ensino médio, gente, etapa final da educação básica, que habilita para ingresso no ensino superior. O ensino médio, ele está em processo de modificação. A carga horária mínima antes era de 800 horas anuais e 2.400 horas no final do processo. Com a reforma do ensino médio que está sendo posta, a ideia é ampliar a carga do ensino médio de 800 horas para 1.400 horas, ou seja, está quase que dobrando a carga horária, tá? Sendo que a partir do ano que vem, 2020, a carga horária tem que passar do ensino médio de 800 para 1.000 horas. Está previsto na LDB, não sei como que vai ficar essa questão por conta da pandemia, que mudou muita coisa, né? Mas a partir do ano que vem já prevê que a gente sai lá da carga horária das 800 para ter que ofertar 1.000 horas. A gente se organiza agora. A Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio é dividida em eixos bem parecidos com o do Enem, né? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E essa carga horária, no final do ensino médio, não pode ser superior a 1.800 horas. Ou seja, se a gente tem uma carga horária de 1.400 horas anuais, vou pegar a calculadora aqui, gente, porque nessa hora da vida eu não tô com a... Vamos lá fazer conta. Vamos lá. 1.400 vezes 3, a carga horária final do ensino médio seria de 4.200 horas. Dessas 4.200 horas, só 1.800 que podem ir para Base Nacional Comum, ou seja, as outras 2.400 cairiam naqueles itinerários formativos. Ou seja, a base, você vai ter muito mais carga horária para você se especializar do que a Base Nacional Comum, tá? Aí, quando você lê a reforma do ensino médio, tem umas pegadinhas aí para o pessoal ficar esperto. As únicas disciplinas que são postas como obrigatórias nos 3 anos do ensino médio é português e matemática. Ela é obrigatória nos 3 anos. Educação física, filosofia, sociologia e artes, ela é posta como obrigatória. Ou seja, obrigatório não garante que ela vai ser ofertada nos 3 anos. Ela é obrigatória. Em algum momento desses 3 anos do ensino médio eu tenho que ofertar.
mas não necessariamente ela tem que ser ofertada nos 3 anos. Fala também do ensino obrigatório, a mesma coisa também, de língua inglesa, obrigatório, posso ofertar em um desses 3 anos, e pode-se colocar um outro idioma optativo, o espanhol já foi obrigatório, hoje ele é colocado como optativo, tá? E aí depois vem o restante da carga horária nos itinerários formativos, né? Que são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza, ciências humanas, formação técnica e profissional. E esses itinerários eles vão ser ofertados de acordo com o que cada sistema de ensino se organizar para fazer. E o aluno concluinte do ensino médio, de acordo com a disponibilidade de vagas, ele pode até cursar mais de um itinerário formativo. Acho, tecendo as minhas críticas aqui, que a gente precisa de repensar o ensino médio mesmo, mas não sei se nós estamos preparados para se fazer isso. Porque uma carga horária hoje, tal qual como vale, de um turno, é para dar as 800 horas anuais. 1.000 horas, gente, tem que ficar no mínimo mais umas 2 horas por dia na escola. A escola ela tem estrutura física, para isso tem sala de aula em número suficiente, porque a maioria das escolas funcionam em turno. Um turno já sai um, entra outro, não sei. E essa questão... E o aluno tem que almoçar na escola também, né? Vai Então, ter que almoçar na escola, vai ter infraestrutura para poder... difícil imaginar isso, né? Em todas as escolas. Em todas as escolas. Eu não vi um movimento para mudança de... Não sei se eu estou falando abobrinha, gente, mas eu não vi um movimento para mudança de estrutura física de escola, aumento da estrutura física, não. Até mesmo para o ensino da formação técnica e profissional, não vi movimento, não. Existem formações técnicas e técnicas. Existem cursos que você não demanda muito de estrutura de laboratório para você ofertar. Por exemplo, um curso de direito, basicamente livro, você consegue ofertar um curso de direito. Um curso de biologia, você precisa de um monte, você precisa de microscópio, você precisa de laboratório, você precisa de toda uma infraestrutura. Então, imagina qual tipo de formação técnica os sistemas de ensino eles vão priorizar. Você acha que você vai ver, por exemplo, um técnico em química? Você precisa de laboratório, você precisa de reagente, você precisa de uma pessoa que tem domínio do laboratório, que fique no laboratório. Ou será que a gente vai ver essas formações aí doidas que a gente ganha na década de 70? Não sei. Até mesmo os cursos que a gente falou hoje na área de tecnologia, você depende de computador moderno, você depende de internet, você depende de software, depende de tanta coisa. E eu realmente não sei como vai ser, gente. Não sei. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vocês leram a reforma do ensino médio? Chegaram a dar uma olhada nela? Thaís, eu li algumas coisas, eu dei uma olhadinha assim, e eu vi o pessoal comentando muito na internet, porque no Twitter, principalmente, o pessoal tava falando essa semana da reforma. Aí falaram, vocês que vão agora enfrentar isso, vocês estão... Porque o pessoal não gostou muito, né? Esse ano está tendo muita resistência ao livro didático, muita resistência. Muitas escolas não vão aderir ao Programa Nacional do Livro Didático pelo tipo de livro que está sendo ofertado. Então, vai ser uma coisa que teremos problemas aí na distribuição dos livros didáticos nos próximos anos, porque os antigos vai perdendo, o livro depois de um certo tempo ele fica desgastado e a maioria das escolas não está querendo aderir ao Programa Nacional do Livro Didático desse ano, não. Principalmente na área de humanas, a coisa está meio tenebrosa. Então, gente, vamos aqui agora pensar nesse quadro que é muito bom. A educação brasileira, ela é composta de 2 níveis: ensino superior e educação básica. Essas aqui são as etapas: graduação, pós-graduação, ensino médio, tal. Aí, quando a gente fala em modalidade, gente, do ensino, modalidade é um tipo de... É uma especificidade do ensino que pode acontecer em diversas etapas. Por exemplo, educação especial. Educação especial é uma modalidade.
E ela acontece desde a educação infantil. A gente pode ter um aluno com portador de necessidades educacionais específicas matriculados na escola e a gente vai ter que seguir as regras, as colocações postas pela legislação para incluir esse aluno. Então, a educação especial ela pode acontecer tanto da educação infantil até a pós-graduação. Eu posso ter um aluno surdo que vai ter direito a intérprete desde a educação infantil até a pós-graduação. Então, a modalidade ela pode acontecer em todas as etapas. Por exemplo, EAD. EAD também é uma modalidade de ensino permeada pelas tecnologias. EAD pode ser usada por lei no ensino médio, na graduação, na pós-graduação. Outro exemplo, educação profissional, que é aquela educação que te habilita no curso técnico. Porém, vou pegar assim, por exemplo, ela geralmente acontece no ensino médio. A educação de jovens e adultos, que é uma educação voltada para as pessoas que não concluíram no que é chamado de idade certa, a escolarização. Ela pode acontecer no ensino fundamental e no ensino médio. A educação do campo pode acontecer no ensino médio, no ensino fundamental, na educação infantil. Então, as modalidades, elas podem ocorrer em vários níveis e em várias etapas. Elas não são específicas de uma, entendeu? Os níveis, eles são fixos de educação básica e superior, as etapas também são fixas, mas as modalidades, elas podem ir acontecendo entre os vários níveis. Deu para vocês entenderem a diferença de nível e de modalidade? Ou ficou confuso? Pra mim ficou tranquilo, Thais. Pra mim tá tranquilo. Então tá. Educação de jovens e adultos, que é a conhecida EJA, ela foi prevista na LDB, que é destinada àqueles que não tiveram oportunidade de concluir o ensino médio fundamental em idade própria. É assegurada a gratuidade dessa modalidade de ensino, que deve ser estimulada pelo poder público, não só a sua criação, mas os mecanismos de acesso e permanência do aluno trabalhador. Preferencialmente, a lei prevê que preferencialmente essa EJA seja articulada à educação profissional. No IFE nós temos casos do ProEJA. Vocês já viram ProEJA? Alguém já teve a possibilidade de... Tá, eu já ouvi falar o que que é, mas saber exatamente o que não. Aqui no Campus Muriaé tem um curso de ProEJA, se não me engano. Ai, gente, estou branca agora no nome do curso. Tem um curso de ProEJA, o aluno ele conclui, ele faz o ensino médio dele na modalidade de educação de jovens e adultos, ele sai com o diploma de conclusão do ensino médio, mas de uma profissão, entendeu? Os institutos federais, na sua lei de criação, gente, eles têm uma obrigatoriedade, não estou lembrando agora, de um percentual mínimo que tem que oferecer curso de jovens e adultos, tá? Também pode ser concluída essa educação para aqueles que não concluíram em idade certa por prova de supletivo, vocês já devem ter visto. Para concluir o ensino fundamental, tem que ter mais de 15 anos, e para fazer a prova do ensino médio, mais de 18 anos. Então, muitas vezes acontece do aluno ser reprovado, passar no vestibular, já ter mais de 18 anos, faz a prova do supletivo para poder ingressar na faculdade para não perder a vaga. É muito comum de acontecer, mesmo para o ensino médio. Tranquilo? Dúvida? Tranquilo. Educação profissional é uma educação que se integra a diferentes níveis e modalidades. Vocês estão numa instituição que trabalha com educação profissional. E ela pode acontecer em cursos de formação inicial continuada, que são os cursos FIC, que são cursos que geralmente abrem edital de inscrição, são cursos de carga horária de... Ai, eu não estou lembrando agora de cabeça por lei qual é a carga horária do curso FIC, não. Você não precisa necessariamente, por exemplo, ter concluído o ensino médio para fazer esse curso FIC. A técnica de nível médio, vou falar um pouquinho dela mais à frente, no próximo slide, e a profissional tecnológica na graduação e na pós-graduação. Na graduação existe cursos tecnólogos. Cá no Campus Muriaé tem o tecnólogo em... Ai, meu Deus, não sei se eu vou falar o nome do curso errado. É tecnólogo em sistema de informação, não, gente. É alguma coisa na área de informática. Tem o curso tecnólogo. O tecnólogo, ele é uma formação mais enxuta. 2 anos e meio, 3 anos. Em Rio Poma, que era onde eu trabalhava anteriormente, tinha o curso de tecnólogo em laticínios,
que tinha duração de 3 anos. Na UFV tem esse curso também de tecnologia. Não, na UFV tem não, gente, uma besteira. São cursos Moda tecnólogos. aqui também é tecnólogo, não? Moda também é tecnólogo. É tecnólogo também. Acho que 3 anos, não é? O curso? Acho que Eu é. acho que é. Porque os cursos superiores, eles podem ser de bacharel, licenciatura e tecnólogo. São os 3. Licenciatura, 4 anos, tecnólogo de uns 2 anos e meio, 3 anos, e o bacharel de 4 a 5 anos, na média, tá? Aí, na educação técnica de nível médio, ela pode ser integrada, concomitante ou subsequente. Integrada é o caso do nosso ensino médio, que você faz um ensino médio e um curso técnico junto e sai com o seu ensino médio concluído e habilitado de forma técnica. Da Ayane está aí, a prova viva de que ela fez o integrado, sobreviveu e saiu com o curso técnico em meio ambiente. Certo, Daiane? Sobrevivi. Meu Nossa Deus, Senhora. não é fácil, não, que a grade integrada é muito elevada. Muito elevada. Mas ela é habilitada para atuar como técnica em meio ambiente. Os cursos concomitantes é quando o aluno faz o ensino médio numa escola e vem para o IFE para fazer o curso técnico. Então, o IFE só vai habilitar ele como técnico, mas ele tem que estar cursando o ensino médio ainda. Concomitante geralmente abre vaga para alunos de segundo ou terceiro ano. Quando eu trabalhei na Itaperuna, eu dava aula no curso técnico concomitante em Química. Os meninos faziam ensino médio de manhã na escola deles e vinham na parte da tarde fazer Química no IFE de Itaperuna. E os cursos subsequentes é quando a pessoa ela já concluiu o ensino médio e vai fazer um curso técnico. Eu não sei se aqui não estou com a grade de Muriaé na cabeça, gente, perdão. Lá em Rio Pombo, que eu trabalhei mais tempo em pedagógico, eu tenho isso mais fresco na minha cabeça. Tinha, por exemplo, técnico em serviços jurídicos, tinha técnico em segurança do trabalho, técnico em administração, que a pessoa ela tinha que ter concluído o ensino médio para poder ingressar, tá? Existe a possibilidade, nos cursos técnicos concomitantes e subsequentes, do curso ser dividido em módulo. Então, ao final de cada módulo, o aluno recebe uma certificação. Por exemplo, Itaperuna tinha o curso de eletrotécnica, ele era dividido em módulo. Aí o aluno terminava o módulo 1, ele recebia um certificado de que ele podia fazer manutenção predial. Ele terminava o módulo 2, tinha, sei lá, um certificado de que sabia parte elétrica de carro. Tô dando ele, não sei se é assim não, tá, gente? As certificações não. E no final do curso, ele tinha certificação de certas competências, mas ele recebia o diploma do curso técnico. Então, existe essa possibilidade também no concomitante subsequente. Mas tem que estar previsto no projeto do curso. Não são todos os cursos concomitantes e subsequentes que funcionam assim. Tranquilinho, gente? Tranquilo. Tranquilo, Thaís. Aí, gente, vamos lá para a nossa educação superior. Graduação, pós-graduação, cursos de extensão, cursos sequenciais. Educação superior. Os cursos de graduação são divididos em bacharelado, licenciaturas e tecnólogos, que eu já falei anteriormente. Os cursos de pós-graduação são divididos em 2 níveis: lato sensu e estrito sensu. Alguém sabe a diferença? Eu não. Também não sei não. Lato É sensu aquela de mestrado e doutorado? Ou não? está no caminho. Lato sensu é o que o povo fala normalmente como chama de pós. Que tem duração de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. É a lato sensu. Estrito sensu é mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí que tá a diferença. Entenderam? O que é lato, o que é estrito? Sim, sim, entendi. Entendi. Lembrando que mestrado, 2 anos, doutorado, 4 anos, pós-doc, 1 ano. Ou seja, até você virar pós-doutor é muito que você tem que estudar na sua vida. Você pensar que você entra na escola com obrigatório 4 anos de idade, sai com 17 do ensino médio, 13, faz um curso de graduação de 4, 17, 2 anos de mestrado, 19, 4 anos de doutorado, 23, 24 anos estudando para ser pós-doutor.
Oremos. Pós-doutorado é PhD? A PhD. PhD é o quê? Assim, o povo fala aqui tem gente que usa PhD como pós-doutorado, né? Tem gente que fala que PhD é um... Ai, meu Deus. Tem gente que faz doutorado fora do Brasil e fala que tem título de PhD. Mas PhD é pós-doutorado. É o que o pós-doutorado você não faz matéria. As universidades eles abrem um edital e você desenvolve uma pesquisa sob supervisão de um professor que pode orientar pós-doutorando, entendeu? Você se envolve, defende e sai com o título de pós-doutor. Ainda temos os cursos de extensão e os cursos sequenciais. Os cursos de extensão, as universidades ofertam cursos de extensão, são cursos livres. Quem vai ofertar aquele curso tem a possibilidade de definir os parâmetros mínimos para quem é o público-alvo daquele curso e se oferta. São cursos com uma carga horária não muito alta, então são cursos de extensão. Por exemplo, segundo semestre, Deus quiser, né, Alexandre? Ofertaremos um curso de extensão, né? Chanta aí, tá vivo? Agora, gente, os cursos sequenciais, eu vou conferir a EDB aqui, que eu vou jurar para vocês que me deu branco agora. Espera aí, que eu tô com ela na minha mão, vou bater o olho aqui e vou lembrar dos cursos sequenciais. Gente, como é que pode dar branco na cabeça da pessoa assim? Ah, tá. Os cursos de extensão, eles são cursos mais livres. Os cursos sequenciais são cursos dentro de uma determinada área de saber, que são propostos também pelas pessoas que integram aquela universidade, só que o sequencial, obrigatoriamente, tem que ter terminado o ensino médio. O de extensão, não necessariamente você precisa ter terminado o ensino médio, são cursos mais livres. E o sequencial, você tem que ter terminado o ensino médio. Tranquilo, gente? Deu branco aqui agora, nossa. Tranquilo, Thaís. Tranquilo. A internet tinha caído. A educação superior, os cursos sequenciais, cursos de graduação, pós-graduação e de extensão, né? E existe também, gente, a diferença entre universidade, centro universitário e faculdade. Aqui em Muriaé tem uma que usa o nome que dá a ideia de que é universidade, mas ela não é universidade. Vamos botar os pingos nos is agora. Os institutos federais, eles são equiparados por lei às universidades. A universidade, ela deve oferecer obrigatoriamente o tripé do ensino superior do Brasil, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, uma universidade, ela tem que ofertar, tem que trabalhar nessas três áreas. Ela tem que fazer pesquisa, ensino, que são os cursos, e ter cursos de extensão, que os cursos de extensão, sempre que a gente pensa em extensão, a gente pensa em propor algo que é voltado para a comunidade. E a universidade, ela atende diversas áreas do saber. As universidades, elas têm autonomia e elas podem criar cursos sem pedir permissão ao MEC. Por exemplo, aqui no Instituto, para que se crie um curso, é feito todo um processo deliberativo, passa em instâncias, que passa, por exemplo, pelo CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, depois passa pelo Conselho Superior, pelo CONSUL, aprovado nessas instâncias, pode-se criar o curso, tá? Então, só as universidades e os institutos federais, elas têm a prerrogativa de ter essa autonomia para criar ou fechar um curso sem permissão do MEC. Lembrando que esses cursos, eles vão passar por todo um processo de avaliação do MEC depois de criados, para eles serem credenciados, autorizados, por aí vai. Os centros universitários, que é o caso, por exemplo, nós temos aqui em Muriaé, a Faminas é um centro universitário, ela não é uma universidade, tá? São instituições que trabalham com vários cursos, mas ela não oferece obrigatoriamente ensino, pesquisa e extensão. Os centros universitários, eles geralmente se especializam em uma área de saber e ofertam um outro curso de outra área. Por exemplo, aqui a gente vê que é mais voltado para a área de saúde, mas a gente tem curso de administração, por exemplo. O centro universitário, ele tem autonomia para criar e extinguir cursos e programas de educação superior, mas o centro universitário não
obrigatoriamente a oferta tem que trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Por isso que a gente vê muitas vezes as faculdades, as instituições particulares, elas não trabalham com esse tripé, tal qual a gente vê na universidade. Fazem, mas não tanto quanto as instituições como universidades, porque as universidades têm obrigatoriedade de fazer isso, tá? E as faculdades, elas são instituições que trabalham com áreas limitadas do saber, e elas não têm autonomia para criar curso. Ela precisa de pedir autorização para o MEC. Que nem, por exemplo, a gente vê que a Faculdade Muriaé, a gente tem a Faculdade de Santa Marcelina, que oferta alguns cursos que são de uma área específica. São instituições geralmente menores, sem tanta autonomia. Então, no topo da autonomia, a universidade, o centro universitário tem uma autonomia, mas não trabalha com tripé, ensino superior obrigatoriamente com tripé, ensino, pesquisa e extensão, e as faculdades, elas trabalham com áreas limitadas do saber e elas não têm autonomia, dependem do MEC, para poder criar e para ter autorização para funcionamento de curso. É um processo mais complicadinho. Tranquilinho? Tranquilo. Já tinham visto essas diferentes faculdades, universidade, centro universitário? Aí eu tinha visto de universidade e centro universitário. De faculdade eu não sabia, não. Eu também não sabia disso, não. Tem as diferenças. E por lei também faculdade não pode, quem pode reconhecer diploma, gente, é só a universidade. Gente, eu não sei, minha cabeça tá meio ruim. As universidades, elas têm autonomia para reconhecer diploma. A faculdade não tem autonomia para reconhecer diploma. Tem alguns diplomas que às vezes a pessoa é formada num lugar, o registro do diploma é num outro lugar totalmente diferente, porque não tem autonomia para poder registrar o diploma. Depois eu vejo isso, tá? Eu agora minha cabeça não lembra. Ao ensino superior, 200 dias letivos e 75% de frequência. Ingresso no processo seletivo se dá por processo seletivo, nota do Enem, prova. E em caso de parte por lei, o candidato que tem menor renda per capita tem acesso à vaga. Autorização, reconhecimento de curso e credenciamento em prazos limitados, sendo renovados periodicamente mediante as avaliações. Existem as universidades, a gente vê muito esse programa de pós-graduação. A possibilidade de você ser um estudante especial ou não vinculado. Por exemplo, na pós-graduação, se costumam, dependendo da matéria, o professor abre a possibilidade de você fazer aquela matéria de pós, sem você ser necessariamente um aluno do mestrado ou do doutorado daquela instituição, ou de você ter entrado no mestrado ou no doutorado. Você faz essa matéria e no futuro, se você ingressar, você utiliza, você pode pedir reaproveitamento dessa matéria, tá? Tem previsão de aproveitamento de estudos. A gente vê, por exemplo, você já fez faculdade, já fez algum semestre em algum lugar de faculdade, já fez um outro curso. Você pode pedir validação de algumas matérias, tá? A gente faz muito isso na licenciatura. Os diplomas nacionais, eles são reconhecidos. Diploma estrangeiro, gente, é porque você pode fazer faculdade em Harvard, mas o seu diploma ele tem que ser reconhecido aqui dentro do Brasil. Sem ele ser reconhecido, ele não tem validade nenhuma. E esse processo de validação de diploma é cansativo, é caro, não é toda instituição que faz essa validação de diploma. Tem muitos casos de pessoas que já saíram aí para fazer mestrado fora, mestrado no Chile, mestrado na Argentina, doutorado no Paraguai, chega no Brasil, não consegue validar o diploma e aquela famosa coisinha que nós estamos vendo no TikTok esses dias, a pessoa se lasca. Muito, muito, muito disso. E é muito caro para você, dependendo do processo, para você reconhecer esses diplomas. Não são todas as instituições que fazem, tem que ter um programa na mesma linha, mestrado na mesma linha. Conheço várias pessoas que foram na aventura de fazer isso fora, se diz mestre, mas não tem o diploma reconhecido no Brasil com nada de nada. Tem que trabalhar também com a questão da autonomia universitária e com gestão democrática que está prevista na nossa LDB. Os profissionais da educação, para terminar, eles têm que ser habilitados em nível médio. Isso é um negócio que vai e volta toda hora na lei. Para trabalhar na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, pode ter o título de ter feito o curso de normal médio, vale, ou curso superior. Você, depois que você fez uma graduação, existem... Peraí.
Os trabalhadores da educação, quem trabalha na parte de supervisão pedagógica, administração, tem que ter o título de pedagogia. Do governo Temer, eles colocaram essa questão aí do notório saber, que eu acho muito válido, que se o sistema de ensino reconhece que você tem notório saber, você pode administrar disciplina em área afim ou experiência profissional, eu acho isso muito vaga. A pessoa, às vezes, ela fez um curso de bacharel, mas ele faz complementação pedagógica. O que é isso? Às vezes a pessoa fez um curso de farmácia, resolveu que não quer fazer, que não quer ser farmacêutico mais, mas quer dar aula. Então, existe esse amparo legal, você pega o currículo da pessoa, vai na instituição, avalia, tem que ter uma carga horária mínima de disciplinas na área e você faz, e você sai habilitado com a licenciatura. Existe essa possibilidade, chama-se complementação pedagógica, tá? E os entes federativos, eles também podem promover formação inicial continuada de seus professores. Recursos financeiros são as receitas de impostos, transferências constitucionais, salário, educação e outras contribuições, incentivo fiscal, recursos disponíveis em lei. Lembrando que a União nunca pode gastar menos do que 18% do seu orçamento para educação. Estados, Distrito Federal e município nunca menos que 25%. Isso ontem estava sendo motivo de discussão, porque com a questão da pandemia, com as escolas fechadas, o gasto para a manutenção das escolas diminuiu muito. E existe a obrigatoriedade legal de ter que gastar os 25%. Então, está sobrando recurso para a educação em alguns lugares e não se pode investir em outras áreas que estão precisando porque tem essa questão legal, tá? A questão do custeio, vou falar não, gente, que depois nós vamos ter aula de financiamento da educação, eu falo. Então, gente, acho que eu queria falar com vocês de LDB hoje, era isso tudo. Dúvida, pergunta? Thaís, por enquanto não. Tranquilo, então? Achei tranquilo Então, também. eu deixei para vocês um simuladinho de LDB lá, tá? Valendo 2,5 pontos no SIGA, para a gente poder vencer esta etapa, tá? Na semana que vem eu vou botar o PAPR novo lá para vocês, mas acho que a gente não tem aula nos próximos dias, não. De coração agora eu não lembro, tá? Então eu acho que é isso, gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês.